Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou pedir para você ler bem forte mesmo, tá bom? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, bom, agora você vai ouvir, vai ler e ouvir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão. Paulo está dizendo, não é o culto da emoção. Eu já ouvi muitos crentes, eu mesmo já falei essa besteira, em momento que a igreja está cantando e tem aquela esfera emocional, e a gente diz, olha aqui, que unção, e muitas vezes não era unção nenhuma, era emoção. E Deus, pelo apóstolo Paulo, está dizendo que o culto que Ele quer, que agrada a Ele, é o da razão. Porque é a razão que nos leva a sermos transformados, porque a razão nos leva à renovação do entendimento, é o que Paulo está dizendo. Então ele diz, eu rogo a vocês, não se conformem com esse século. Em outra versão está dizendo, com esse mundo, ou seja, com o sistema que rege a sociedade, para que vocês vivam desse jeito, igual a todo mundo, igual às pessoas que não têm compromisso com Deus, mas sejam transformados, ou seja, se transformem. Essa palavra transformar aqui é metanoia, de metamorfo, de metamorfose, aquele processo que a borboleta sofre, melhor, a lagarta sofre para se tornar borboleta. Antes ela comia sem parar, era insaciável e comia das folhas, ela destruía a planta para sobreviver. Ela tinha uma aparência feia, ela era cheia de pelos urticantes que se tocados, liberam uma toxina que queima quem toca. Mas em determinado momento, ela se prende, forma um casulo, e dentro dela, daquele casulo, ela sofre uma metamorfose, ela é transformada de lagarta, que caminhava em passos pequenos, com esforço, apenas naquele caule da árvore ou da planta, agora numa borboleta linda, que voa, que chega a voar, dependendo da sua espécie, de um país para outro, e se alimenta do néctar das flores. Ela não mais destrói, ela contribui para que outras flores surjam e outras plantas nasçam, porque ela poliniza as flores, possibilitando a reprodução daquelas plantas, daquelas flores, completamente diferente. Paulo está dizendo isso, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. É algo que acontece de dentro para fora, como acontece com a borboleta, ou melhor, com a lagarta, de dentro para fora, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Eu imagino que se borboleta e lagarta pudessem ter mente pensante como nós, a borboleta
depois de passar por aquele processo de transformar em borboleta e olhar para a lagarta e dizer assim: meu Deus, que coisa boa, eu agora me alimento do melhor, do néctar, que coisa boa, eu agora vou, eu posso visitar outras flores, outras árvores, outros lugares, que coisa boa. As pessoas agora, elas querem que eu apareça. Ora, quem tem um jardim em casa sabe a praga que é uma lagarta. Se tiver uma lagarta, a gente quer arrancar, matar, jogar fora. Imagina, eu vou deixar uma lagarta na minha roseira, vai acabar com a minha roseira. Eu vou querer uma lagarta, acabar com a minha planta, que come tudo, é insaciável. Já a borboleta não. Quando aparece uma borboleta no jardim, que coisa linda, a gente bate foto. Quem quer foto lagarta? Paulo diz, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes, que nós sejamos abençoados. Qual é o pai que não investe tudo que pode para ver o filho feliz? E Jesus, ao orar, nos ensinou a orar. E como é que começa a oração de Jesus? Pai nosso que está nos céus. Aquele que está pronto a fazer todo investimento para que nós sejamos felizes, a tal ponto que investiu o seu próprio filho para pagar com sua vida, o seu sofrimento naquela cruz, para a remissão do nosso pecado, para nos ter de volta na comunhão com Ele. Irmãos, Paulo diz: não se conformem. Paulo diz: apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que ele diz por sacrifício vivo? Jesus se apresentou por sacrifício vivo, e o corpo mortal de Jesus foi transformado em corpo imortal. Da mesma forma, eu apresento o meu corpo, que será transformado de um corpo pecaminoso, em que habitava o pecado, em que habitava demônios, no corpo, que agora é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero te perguntar algo que você muitas vezes já ouviu essa frase. Com quantos paus se faz uma canoa? Você sabe essa resposta? Essa frase muitas vezes é usada em contextos diferentes, né? Uma pessoa está, por exemplo, digamos que eu estivesse chateado com você, você fez alguma coisa, você é um filho mal criado, rapaz, eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa, hein? Tem um contexto, né? Mas com quantos paus se faz uma canoa? Fala aí, Marcão. E aí, Marcão? Fala, Marcão, tem outro Marcão. Fala aí, Marcão. Cheio de Marcão aqui, né? Claudião, cadê o outro Claudião? Tem um Claudião aqui, o outro Claudião não tem não. Tem o Claudinho. Marcão, só tem Marcão aqui, né? Ninguém chama o outro de Marquinho. Ah, não, tem o Marquinho. Cadê o Marquinho? Marquinho está aqui não. O Claudinho achei, está lá. Ele se mexeu, eu vi aquela cabecinha inconfundível. Essa beleza toda, inconfundível. Mas e aí, com quantos paus você faz uma canoa? A resposta é: depende.
Se você quer fazer a canoa ou se você quer fazer a canoa. Qual o propósito da canoa? A canoa serve para uma série de coisas. A canoa serve para carregar material, produtos, né? Pessoas, meio de locomoção. A canoa é aquele instrumento que a gente usa para nos transportar pelo rio, para fazer uma pescaria, pelo rio para fazer uma viagem. Um instrumento de trabalho para ganhar o pão de cada dia, no caso do pescador. A canoa, ela tem que flutuar, ela é colocada na água, no rio ou no mar. Ela deve flutuar. Ela deve ter uma boa navegabilidade. E o que significa isso? Ela flutua por ser de madeira, mas ela deve ser concebida e construída de tal forma que ela provoque o menor arrasto possível, porque ela vai ter que deslocar a água para vencer o espaço. Aquele que está remando vai exercer força física para fazê-la sair do lugar. Ela tem que empurrar, ela vai lixando a superfície da água para ir avançando. Então existe uma energia que está sendo empreendida por aquele que rema para deslocar essa canoa. Dependendo da forma como ela for construída, ela poderá ter uma maior navegabilidade ou menor navegabilidade. Ela precisa ter estabilidade, porque uma canoa, se mal construída, quando colocar na água, mesmo ficando no meio, ela vai pender para um lado ou para o outro. Então, se ela não estiver equilibrada e estiver meio torta, o ventinho com uma ondinha vai para o fundo. Então, existem uma série de questões que estão relacionadas à construção da canoa. Eu não sei quantos aqui já viram uma canoa pessoalmente. Quem já viu uma canoa? Levanta bem alto o braço. Lá na minha terra, em Italva, na região ali de Campos, Italva, Itaperuna, Cardoso Moreira, eu já vi que aqui também no Rio Guandu, ali mais para cima, perto da onde tem a região da represa, as canoas, elas têm uma proa. A proa é a parte da frente da canoa. Vamos aprender? Proa, parte da frente. Popa, ficou fácil, né? Principalmente os pais, vou bater no teu popô, quando fala com a criança, né? Popa, parte de trás. Qual é a parte da frente? Proa. Então a proa das canoas, ela é reta. Já a proa de outras canoas, ela é bicuda. E aquela que é bicuda, ela corta com mais facilidade, ela proporciona uma navegabilidade com menos esforço. Mas pode-se formar uma canoa com vários paus. E como é que se faz isso? Junta-se várias tábuas, fixas com pregos, né? Usa-se serrote para cortar as rebarbas das tábuas, veda depois de pregadas as fissuras da junção das tábuas, veda com piche ou com outro elemento vedante, e as canoas ficam parecidas como essa, que é uma canoa dessas que eu acabei de mencionar. São tábuas compridas, retilíneas, que são pregadas uma do lado da outra, e na frente é uma parte
quadrada que coloca ali e é pregada e depois vem fazendo a impermeabilização das junções com piche. O problema é que a madeira, ela vai inchar em contato com a água e ela vai retrair quando em contato com o sol. E por causa do movimento das suas partes, em virtude desse processo físico, com o tempo, essas junções que foram vedadas ali, com o piche, por exemplo, elas vão fazer a água começar a vazar para dentro, colocando a canoa em risco de naufrágio. Então essa canoa terá que sofrer muita manutenção, toda hora vai ter a necessidade de fazer um conserto, fazer uma restauração, toda hora. Está lá na água, que beleza e tal, tirou ela da água, sofreu o sol, a madeira enxuga, quando ela enxuga, trabalha, enxugando, molhou, ela incha, voltando, e esse movimento da própria madeira vai fazer com que aquelas junções, que para evitar o vazamento, foi isolado com o piche, comece a soltar. Mas existe uma maneira de se formar uma canoa que não vai passar pelo risco de naufrágio por vazamento. Por quê? Porque para fazer essa canoa basta um único pau. Os índios, assim como os caiçaras, e caiçara é uma pessoa que é oriunda de nativos, não nativos como os índios, né? Pessoas que vêm de muitos e muitos anos, uns séculos aí, vivendo em determinadas áreas litorâneas, que têm uma cultura própria, diferenciada. Então os índios, assim como os caiçaras que aprenderam com os índios, eles fazem como para construir a sua canoa? Eles entram na mata, escolhem a árvore, cortam o seu tronco e depois eles cortam os seus galhos. Lá mesmo no meio da mata, você está vendo a imagem ali de um tronco que foi cortado por um caiçara. E lá mesmo na mata, depois de cortar, derrubar o tronco daquela árvore, derrubar aquela árvore, cortar o tronco, arrancar os galhos, lá mesmo na mata, eles começam a esculpir o tronco, arrancando o máximo possível de madeira que eles possam, já dando um pouco da forma do que será a canoa. Só que eles estão fazendo isso na parte interna do tronco, não na parte externa do tronco. Depois, com o tronco já bem mais leve, por terem arrancado o máximo possível da parte interna do tronco, fazendo com que ele ficasse bem mais leve, eles amarram cordas e começam a arrastar aquele tronco pela mata, ou em partes em que há declive, eles rolam para que aquele tronco vá rolando, cair o mais longe possível, para facilitar o transporte deles, até que eles levam para a beira do mar, ou lá no quintal deles. E lá eles voltam a esculpir, arrancando a parte de dentro onde deverá caber as pessoas, a parte que deverá ficar oca, onde as pessoas vão entrar, onde serão colocados os objetos a serem carregados. E eles vão usar de algumas ferramentas para isso, vão usar do machado, vão usar o enxó,
que é uma ferramenta curva que eles usam para esculpir a madeira, cortando ainda mais. E por fim, eles esculpem a parte da frente. Qual é o nome da parte da frente? A proa, dando forma à proa, fazendo-a mais estreita, de modo que a canoa venha cortar a água com facilidade quando colocada em movimento, para que possa se deslocar assim com menor resistência possível da água. E uma vez terminado o processo, ninguém mais vê o tronco. O que se vê agora é apenas a canoa. Nem de longe lembra a árvore, nem de longe lembra aquele tronco cheio de galhos. Você já deve estar lembrando da pregação de domingo passado do bambu, né? Nem de longe lembra mais aquele tronco que foi arrancado do meio da floresta. Agora é uma canoa que se faz uma bênção. Qual a diferença dessa última canoa, de um só pau, para aquela outra canoa, que muitos outros paus compuseram a sua construção? O tronco passou por um processo que não envolveu pregos, não envolveu martelos, não precisou e nem precisa de piche para juntar as suas partes e evitar que a água entre. E embora a madeira também sofra com as influências da umidade da água e a evaporação causada pelo calor do sol, não sofrerá vazamento. Por quê? Porque ela é íntegra, ela é inteira, formada do mesmo tronco. Ela não tem elementos estranhos na sua composição, ela não tem piche, ela não tem ferro do prego. Apenas foi retirado dela o que se fazia necessário para ela ser tornada numa canoa, numa bênção, para aquele propósito abençoador que ela viria a se tornar. Então, a resposta certa para a pergunta, com quantos paus se forma uma canoa, dependendo do que você queira como canoa. Se você quer uma canoa que não vai te dar problema de manutenção, você vai dizer, com quantos paus? Um pau. Com quantos paus faz uma canoa? Um pau. Qualquer pau? Não. Porque o índio, assim como o caiçara, ele entrou na mata. Quanto pau tinha lá? Milhões. Mas ele escolheu aquele pau que ia dar a canoa que ele queria. Se a canoa que ele queria era uma canoa de um porte pequeno, ele ia escolher uma árvore muito grande. Não, vai dar muito mais trabalho para ele. Ele escolheu apropriado para o fim que ele se propunha. O que é preciso para se formar um cristão de verdade, meus irmãos? Um cristão que não vai naufragar em meio às tentações, às seduções desse mundo, às influências provocadas pelas intempéries da vida, ou seja, as experiências difíceis pelas quais vai ter que passar. Hoje as pessoas têm sido informadas a respeito de um cristianismo que não exigem delas passarem pelo processo de se tornar canoa. Porque para se tornar aquela canoa, teve que haver machado, teve que ser arrancado e deixar de ser árvore, e aquele tronco feioso, teve que ser arrancado os seus galhos, os seus nós, as suas imperfeições, para se tornar lisinha, porque ela tem que cortar a água com a menor resistência possível.
com aquilo que não a fizesse arrastar, mas deslizar. Foi preciso usar o enxó, usar o formão que cortava para arrancar de dentro dela aquilo que era inútil. Porque não, você não precisa arrancar nada não. As igrejas estão por aí, muitas delas, pregando e ensinando um cristianismo em que está tudo bem, a gente coloca um piche aqui e vai ficar legal. A gente põe um prego aqui que está tudo bem. E vira um cristianismo de arrasto. Um cristianismo que ora recebe a água do Espírito, ora está no forno da aflição. E que trabalha para lá e para cá e não sabe e acaba afundando. Eu não sei se você já viu, mas as canoas que são feitas de prego e piche, com tábuas pregadas e com piche, pode procurar na beira dos rios. Via de regra, elas estão submergidas. Elas são mantidas submergidas. Por quê? Porque se elas ficarem fora, apenas flutuando com o calor do sol, do dia, elas não suportarão. A madeira, ela vai secar. E depois dela muito seca, ela deforma de tal maneira que não dá para voltar mais. Você olha para ela, você vai dizer, é uma canoa, mas não presta mais. Quanta gente está por aí vivendo como um cristão desse jeito? Quanta gente está por aí vivendo de pedaços que são formados, de junto uma coisa daqui com outra dali. Meu irmão, minha irmã, é Deus quem diz, a minha glória eu não dou para outro. Você não pode adorar a Deus e a Mamon. Você tem que decidir o que você quer ser. Você quer ser de Deus ou você quer viver uma religiosidade? E hoje a coisa está tão séria, mas tão séria, que está difícil a gente ouvir as pessoas do mundo pegar e dizer assim, fulano é crente, não é crente? Fala, mas como é que você sabe? Ah, é diferente. Meu irmão, minha irmã, se alguém não chegou para você e ainda já diz assim, você é crente, não é? Você é evangélico, né? Você é cristão, né? Se falar você é evangélico, já era. Porque ser evangélico hoje é qualquer coisa, é ser membro de uma igreja. Mas se disserem que você é cristão, e disser, mas falei nada? Não, porque você é diferente. Sua maneira de falar é diferente. Eu vejo que você não faz parte de grupinho ali, de fofoca, de maledicência no trabalho. Eu vejo que você no trabalho, você não é de ficar de conversa fiada. Eu não vejo você, não vejo você falar palavrão. Não, as roupas que você usa não chamam atenção para o seu corpo, para sedução. Eu vejo que você é diferente. Como é que estão as mulheres cristãs hoje? Ou as mulheres evangélicas de hoje?
A moda evangélica hoje não faz diferença nenhuma da moda do mundo. Se a roupa é aquele saião que vai daqui até lá, tem um lascado que vem até aqui. Aí deixa eu te falar uma coisa, anda de calcinha, vai chamar menos atenção para o homem. Estou falando sério, estou falando como homem. Porque aquele saião com lascado aqui, sabe o que ele provoca? Curiosidade. A calcinha já mostrou tudo. O homem vai ter que bater o olho. Ah, tá. Mas aquele saião com lascado aqui, o homem fica olhando e fica olhando. Já viu aquele pescoço? Já viu o pescoço de radar? O homem tem pescoço de radar, você já viu? Passou. E se ficar ali, fica aqui, ó, parou. A engrenagem precisa da mulher vir e pegar aí. O que está vendo aí? O problema? Conserta o radar. Os homens evangélicos hoje, como é que estão vivendo os homens evangélicos hoje, irmão? Uns bananas. Bananas. Homem não tem que ser machão, mas homem tem que ser macho. Deus fez um homem para liderar. E a gente fica vendo aí homens que são bananas, não tem voz ativa. Não é gritar, ô, quem manda aqui sou eu. Não precisa. Mas as mulheres, o que eu mais ouço aí, pastor, está difícil achar homem, pastor. Mas não é só porque tem, pois é, não. É porque os homens hoje estão ficando amedrontados. Está se vivendo dentro do ambiente evangélico tanto feminismo que os homens estão ficando se sentindo acuados, acovardados. Não são homens que tomam iniciativa. As meninas, as mulheres estão tendo que partir para cima, porque os homens, os rapazes estão aí. E aí vem uma menina linda, tem umas garotas lindíssimas. Coceira. Né? E quase que o pastor tem que pegar e dizer assim, minha irmã, vai lá dar um peteleco na orelha, vê se o cara olha para você, acorda. Mas não, fica ali meio, né, parecendo eu quando garoto. Olhava e ficava assim, meia hora de paquera, aquele olhar, 43. Aí ela olhava 43 e bloqueava, porque precisava vir um colega ou a colega dela, falou, fulano está afim de você. Falou, fulana está afim de você. Aí vinham os dois, arrumavam um jeito de ficar os dois ali, cara a cara, aí dali um empurrãozinho, às vezes funcionava, só pegava no tranco. Os homens hoje são uns bananas. Eu não estou falando do cara ser garanhão, não. Eu estou falando de ter iniciativa como homem, ser provedor da sua casa, trabalhar para prover, ser líder. Porque o mundo faz as mulheres serem as líderes, serem aquelas que vão para frente, e isso está tirando a masculinidade dos homens. Eu não estou dizendo que está tornando os homens homossexuais, não é isso. Eu estou dizendo que os homens estão se sentindo acuados porque não estão vivendo princípios e valores da palavra de Deus. Assim como as mulheres não estão. As pessoas estão vindo do mundo e as igrejas de hoje, os púlpitos de hoje, estão tornando essas pessoas crentes, canoas feitas de tábua, que tem que ser mantidos submersos, não dá fruto. Crente que não dá fruto, que não traz ninguém para Jesus, quando muito traz para ser crente tábua, feito de canoa de tábua como ele, tem que ter prego. O pastor toda hora tem que estar lá ajeitando, passando piche, porque senão afunda. E dá um trabalho ferrado para o pastor, se ele é um pastor, homem de Deus. Porque uma canoa, um crente feito de um pau só, que foi esculpido,
que passou pelo processo, que se deixou ser tratado, ensinado, arrancado dali, tudo aquilo que precisava para ser transformado, passar por uma metamorfose. Deixa eu te falar uma coisa, aquela canoa ali, ela era uma árvore. Volta à primeira imagem, querido. Primeira imagem. Essa canoa também foi uma árvore, amém? Não, ela foi várias árvores. Você não sabe dizer de que árvore foi tirada aquela tábua, de que árvore foi tirada a outra tábua, porque chegou-se numa madeireira e comprou-se tábuas. Então mas é Jequitibá, tá bom. O Jequitibá daquela madeira tinha uma idade, aquele outro tinha uma outra idade, aquele ali, tipos diferentes de Jequitibá. Na hora de colocar ali, são várias tábuas de várias árvores. Mas vamos supor, ainda que fosse de uma única árvore, quando chegou lá na madeireira, comprou-se o quê? O tronco ou a tábua já cortada? A tábua já cortada. A outra não. Foi feita do mesmo tronco. Meu irmão, minha irmã, o que foi esculpido dali? Não foi esculpido. Passou na serra. O tronco fez a tábua. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já fez churrasco? Duvido que você fez churrasco igual eu fiz. Meu primeiro churrasco, nem eu aguentei comer. Porque eu tive que fazer o primeiro churrasco para eu aprender que tem jeito certo de cortar a carne, senão fica um chiclete. Você mastiga o troço. Você comprou contra filé, você cortou ele errado, no sentido errado da carne, fica um troço. É ou não é? É assim ou não é? As donas de casa que manjam, aí os churrasqueiros são expertos. Eu estou aprendendo. Aos 58 anos eu estou aprendendo a fazer churrasco. Acho que eu não quero ficar esperto, não, que eu prefiro comer o que você faz. Mas olha aqui, de várias tábuas. Quem está entendendo? Meu amado, você quer ser um crente, um cristão autêntico, alguém que Deus vai fazer abençoado por ser uma bênção, que vai singrar os mares, que vai singrar as correntezas dos rios que vêm contrários a você, e você vai cortar com mais facilidade, rompendo a resistência e sendo uma bênção. Deixa Deus transformar você. E quando você conhecer alguém que precisa de Jesus, não ofereça a ele um processo de se tornar uma canoa desse tipo, não. Diga para ele: se deixe ser transformado de dentro para fora, porque é assim que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixe retirar de você tudo que te impede de estar sofrendo a resistência que o mundo vai te fazer, impedido de deslocamento. Porque o diabo vai trabalhar para provocar toda a resistência. Romanos capítulo 12, versículo 2 que lemos. Vamos ler mais uma vez bem forte. Rogo-vos. Vamos lá?
Quer ver como é que tem crente hoje que está sendo construído como canoa de tábua? É o crente que ele vai para a igreja dele, ele tem o pastor dele que prega, que ensina, que instrui. Aí ele vai para o pastor fulano de tal no YouTube, para o pastor fulano de tal no YouTube, vai para o culto da igreja tal, completamente diferente. Um ali diz que pode, o outro ali diz que não pode, o outro aqui ensina para você pegar e se esforçar. Vai lá, lê, estuda, pesquisa, volta. Isso é trabalho de quê? De esculpir para se tornar. O outro ali não. Consome e cola. Consome e cola. Prega. Recebe daqui, o J ali, mete um prego, pá! E por isso, não para em igreja. Tem preguiça. Choveu, não vai o culto, não vai ser igreja. Esfriou, fica debaixo da coberta, vai ser transmitido pela internet. Crente, canoa feita de tábua. Acontecer, tem que manter submerso. Por quê? Porque se pegar um calorzinho do sol, então tem que estar mantido submerso. Se alguém chegar ali precisando usar, dá um trabalho terrível, tem que tirar, puxar. Experimenta tirar uma canoa que está submersa, tirar aquela canoa de 3, 4, 5 metros, tirar ela de dentro da água quando ela está toda submersa, para você ver o que difícil é esse troço. É crente que para fazer alguma coisa, a gente tem que estar tendo esse trabalho de tirar essa água toda de dentro. Meu irmão, minha irmã, você não vai poder viver um testemunho como esse que a gente recebeu aqui da Josiane. Porque você é um crente que tem que estar sempre sendo submerso. Está sempre sendo submerso. Essa canoa? Não precisa não. Pode deixar ela na beira da praia. Toma sol. Ela só vai ficar melhor. Ela vai ficar só melhor. Não é como a outra. A hora que chegar, precisa, você tira ela do rancho, coloca os rolinhos para ela se facilitar, chegou na água, colocou na água, usou. Acabou, pode chegar lá, coloca no... A outra não, a outra tem que ter mantida no rio debaixo d'água. Porque senão não vai prestar. E outra, depois que tirou aquela água toda, não anda sem uma canequinha dentro dela, não, para tu ver. Quando chegar no meio do rio, tu descobre que aquela canequinha não vai dar conta para tirar a quantidade de água. Porque você só vai descobrir o quanto ela precisa de reforma quando você está com ela dentro d'água e você em cima dela e remando e a água vazando por onde não deveria vazar. Qual desses dois você acredita que é o que Jesus morreu na cruz para depois oferecer ao Pai? É esse que o apóstolo Paulo diz: apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional, que você sabe que deve fazer. Por que sabe? Porque você não quer ser feito de tábua, você quer ser esculpido pelo Senhor, o engenheiro que sabe construir a canoa, que é você, que vai singrar a correnteza do rio, que vai vencer a corrente marinha e vai produzir tanto fruto. Pensa aí sobre isso. Talvez, meu irmão, minha irmã, eu estou falando aqui com pessoas que estão aí como os crentes que vão pelas igrejas. Você precisa estar no corpo de Cristo, uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, com a pregação séria, da verdade eterna, a palavra de Deus, para esculpir você, para tornar você um vaso de honra. Os navios
As canoas, as embarcações são chamados também de vasos. Eu não sei se você sabe disso. São chamados de vasos. Em inglês, vessel. Vasos. Deus quer você como um vaso de honra. Uma canoa de tábua, a gente não tem muita segurança para colocar certas coisas para transportar. Como é que eu vou transportar cimento numa canoa que vaza? Eu tenho que ficar com a canequinha tirando água. Eu vou colocar numa canoa esculpida de um tronco só. Que quando muito o vento jogando a onda, batendo na borda dele, pode respingar para dentro, mas não vai ficar vazando. Deus quer fazer de você um vaso de honra para carregar coisas preciosas, das quais você vai se utilizar, mas também vai ser bênção para outros. Decida hoje, eu vou ser um vaso de bênção. Diga hoje, eu quero ser um vaso de bênção. Para as novas levar aos perdidos boas novas que vêm lá dos céus. Diga para Deus, faze-me um vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me aqui submisso para teu serviço. Eu tudo consagro ao Senhor. Faça o mundo espiritual ouvir você dizer, Senhor, eu não vou continuar desse jeito, não. Eu não vou ser uma canoa de tábua. Eu vou ser a canoa feita de um tronco. Pode me esculpir, Senhor. Esculpe, sim. Basta você buscar a palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus. O salmista diz, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, vai me orientar, vai me fazer saber o que eu preciso para que eu possa me tornar esse vaso.